De acordo com as simulações e extrapolações do Aiship, a técnica de meditação elementar é mais útil quando usada para construir runas mentais. No entanto, depois que um acólito de nível 2 terminar de construir suas 24 runas mentais, elas só poderão progredir lentamente com o tempo. Não é de admirar que até mesmo os acólitos de quinta série fiquem presos no gargalo para avançar para um acólito nível 3. Leilin analisou os resultados das fórmulas matemáticas e entrou em pensamento profundo. Eu estou na academia há tanto tempo, mas não ouvi falar de nenhum acólito que tenha uma técnica avançada de meditação. Além disso, os aprendizes dos outros professores param de progredir por pelo menos alguns anos depois de atingirem os padrões de acólito nível 2. Parece que nem mesmo os professores podem fazer nada em relação a esse assunto de técnicas de meditação, então posso desistir disso primeiro. Quanto ao uso de ingredientes, havia algumas fórmulas de poções de nível básico que poderiam ajudar na criação da força espiritual. No entanto, o preço para eles é bastante alto e os ingredientes também são muito caros. Até os resultados são bastante assustadores. No entanto, minha taxa de sucessão definitivamente será maior do que a dos outros mestres de potionismo porque eu tenho Shipa e portanto, aumentar minha força espiritual com este método é altamente viável. Leilin se decidiu. O próximo passo é coletar fórmulas para poções que possam elevar minha força espiritual. Além disso, eu deveria vender minhas poções fora e obter mais ingredientes para poções. No entanto, parece um pouco perigoso fora da academia agora. Então como vou encontrar esses mercados negros ou grupos comerciais de pequena escala? As sobrancelhas de Leilin se franziram novamente. Com esses problemas, os professores dentro da academia definitivamente não ficarão sentados e não farão nada. Os problemas serão resolvidos depois de um tempo. É melhor eu pegar as fórmulas de poções para aumentar minha força espiritual antes de qualquer outra coisa. Se os problemas do lado de fora não pudessem ser resolvidos nem mesmo pelos magos, então Leilin ficaria ainda mais perdido. Pensando nisso, ele logo entrou em um estado de sonho muito rapidamente. Na manhã seguinte, Leilin procurou o professor Croft. Uma fórmula de poção que pode elevar a força espiritual. Croft ficou um pouco surpresa. A taxa de sucesso de preparar essas poções é muito baixa e os recursos necessários são extremamente caros. Muitos mestres em pocionamento perderam a fortuna de suas famílias por causa disso, e somente aqueles com um forte histórico familiar são capazes de colher os benefícios. Embora o talento potioneering de Leilin fosse altamente notável, Croft ainda sentia que seu aprendiz havia estabelecido seus objetivos um pouco altos demais. Senhor, você também sabe disso. Minha aptidão é apenas acólita de 3º grau. Para um acólito da 3ª série progredir para um magus, há um gargalo ainda maior. Rompendo com o magus é mais fácil quando é feito em tenra idade. Então eu quero apostar. Leilin falou baixinho. Oh, você. Croft suspirou e sentou-se devagar. Eu tenho algumas fórmulas básicas para aumentar a força espiritual, mas assinei um contrato me impedindo de revender as fórmulas quando as consegui de outras partes. Quanto às minhas próprias fórmulas, você definitivamente não pode pagá-las. Quantos cristais mágicos eles valem? O coração de Leilin afundou, mas ele ainda perguntou. Ah! Eu sabia que você não desistiria. 5.000 Magic Crystals, e isso é só porque você é meu aprendiz. Leilin sugou o ar frio, e então riu amargamente. Parece que não tenho esperança de desenvolver uma fórmula de poção para elevar a força espiritual. Requer que um mestre pocionador gaste uma dúzia, ou mesmo várias dúzias, de anos em experimentação contínua, e o consumo para isso é imenso. Além disso, possuir uma fórmula exclusiva geralmente impulsiona o desenvolvimento da família do mestre de pocionagem. Portanto, é uma razão para as fórmulas de poções serem caras demais. Ter um monopólio renderá os maiores lucros. Leilin assentiu lentamente com a cabeça. No entanto, também depende de quem possui a fórmula.
Se fosse um acólito em vez de um mago, até mesmo Leilin nutria algumas noções ruins. No entanto, Croft era um mago oficial, e ele tinha a Abyssal Moonforest Academy e estava atrás dele como seu patrono. Além disso, suas relações humanas não eram ruins, por isso ele não tinha muitas preocupações. No entanto, se você realmente tiver esse objetivo, talvez não seja completamente sem respostas assim como Leilin estava preparado para despedir-se nomeadamente. Croft falou estas palavras. Parece que eu tenho uma chance. Leilin estava secretamente exultante e apressadamente se curvou. Embora eu não seja capaz de lhe dar minhas fórmulas desenvolvidas pessoalmente, ainda tenho algumas fórmulas dos magos antigos, e elas foram obtidas quando eu fui explorar várias vezes antes, então você pode usá-las e experimentá-las. Croft disse devagar. Fórmulas dos magos de antigamente. Leilin se sentiu um pouco incerta. De fato, magos foram os mais prósperos nos tempos antigos. Eles não apenas construíram o Império Bairen, que se estendia por vários continentes, mas também fixaram suas vistas em vários outros mundos distantes, conquistando diferentes planos, um de cada vez. O rosto de Croft estava um pouco vermelho. Parecia que ele detinha o maior fascínio em relação à proeza dos antigos magos. É uma pena que o Império Bairen tenha desmoronado uma noite, devido a alguma razão desconhecida, e os legados desses antigos magos foram perdidos. Nós, como magos em tempos mais recentes, só subimos ao poder através de alguns resquícios da pesquisa e documentos deixados pelos antigos magos. Pouco a pouco, Croft falou da história nos bastidores. Esta informação nunca foi mencionada nos livros históricos da Academia. Eu me pergunto o quão poderosos esses antigos magos eram. Leilin demonstrou uma expressão fascinada e perguntou: essas fórmulas são todas defeituosas de fato? Você é muito inteligente. Embora os efeitos dessas fórmulas sejam bons, muitos dos ingredientes já deixaram de existir. Pelo menos, eu nunca encontrei com eles nos 200 anos da minha vida. Croft disse sem pressa. No entanto, muitos mestres potionadores ainda sentem um pouco de afeição por essas fórmulas antigas, porque todos desejam encontrar um substituto para elas. Mesmo que tenham apenas uma fração dos modelos originais, seus efeitos são extremamente úteis. Leilin estava exultante. Com a ajuda do iShip, ele definitivamente pouparia muito tempo e esforço ao pesquisá-los. Na superfície, ele ainda colocou uma expressão carrancuda e preocupada. Então, você quer que eu encontre ingredientes substitutos de fato? Mestres em pocionamento geralmente confiam em lampejos de inspiração para seus sucessos. Muitos novos tipos de poções são desenvolvidos nesta base. Se você realmente quiser, pode tentar a sua sorte. No entanto, a taxa de sucesso será extremamente baixa. O rosto de Croft ficou sombrio. Parecia que ele se lembrava de seus fracassos passados. Senhor, eu ainda quero tentar. Mesmo que eu não consiga desenvolver uma nova fórmula, ainda posso melhorar minhas habilidades na preparação. Leilin rangeu os dentes. Eu posso ter certeza se este é o seu pensamento. Croft assentiu com a cabeça. Depois de vasculhar as prateleiras atrás dele, ele conseguiu encontrar alguns pergaminhos empoeirados. As fórmulas dos antigos magos estão todas aqui. Quando Leilin recebeu os pergaminhos, suas mãos mergulharam. Eles pareciam ser feitos de algum material desconhecido com uma densidade extremamente alta. Casualmente virando uma folha de fórmula de cor verde, Leilin ficou intimidada pelos numerosos rabiscos dos ingredientes necessários. Flor espírito fantasma, 7 folhas grama. O saco veneno de uma serpente humana. O cabelo de um fantasma ressentido. Leilin nunca ouvira falar de mais da metade dos ingredientes listados ali. Quanto ao terço restante, eles eram tesouros preciosos até mesmo para um mago, e, olhando para eles, as pálpebras de Leilin tremulavam violentamente. Como é? Você está chocado? Certo.
Eu tive a mesma expressão que você quando os vi pela primeira vez. No entanto, se você preparasse uma poção de acordo com os ingredientes listados, ouso dizer que seria útil mesmo para um mago oficial. Croft sorriu um pouco. Lei folheou várias outras fórmulas. Ele tentou encontrar algo que se adequasse ao nível de um acólito e tivesse o mais fácil de obter ingredientes. Uma boa meia hora depois, mal conseguira peneirar e encontrar dois. Vou pegar esses dois, a poção azul e as lágrimas de Maria. Essas duas poções eram mais adequadas às condições atuais de Leilin. Bem, estas duas fórmulas de poções combinam com você. Croft assentiu com a cabeça. Cada um tem 150 Magic Crystals, então o total seria de 300 Magic Crystals. Embora isso fosse uma dúzia de vezes mais barato do que uma fórmula de poção para aumentar a força espiritual, Leilin ainda sentia um pouco de mágoa. Ele retirou todos os cristais mágicos em seus bolsos, e os cristais mágicos caíram e se acumularam em um pequeno monte na frente de Croft. Dentro deste monte, havia várias peças com maiores ondulações de energia. Estes eram cristais mágicos de grau médio, e o valor de um era igual a 10 cristais mágicos regulares. Há 250 cristais mágicos aqui, e eu adicionarei essa lâmina de grama com estampa de cobra. Leilin olhou com relutância ao tirar uma pequena bolsa de panos de suas vestes. Depois de abri-lo, havia uma folha de grama prateada. Até tinha o padrão das escamas de uma cobra em sua superfície. Isso foi algo que ele encomendou ao Ops após um longo período de tempo. No entanto, tendo extraído algumas de suas propriedades, essa lâmina de grama com estampa de cobra não era muito útil para ele. Oh! Grama estampada de cobra. Embora esteja bastante danificado, suas propriedades ainda estão intactas. Eu estimo que valha a pena cerca de 50 cristais mágicos. Os olhos de Croft brilharam quando ele inspecionou a lâmina de grama prateada. O comércio foi estabelecido. Estas duas fórmulas são agora suas. Croft sorriu e acenou com a cabeça. Leilin então embolsou as fórmulas para a poção azul e lágrimas de Maria e inclinou-se para Croft, despedindo-se antes de sair da sala. 300 cristais mágicos. Essa foi toda a renda que ganhei com a venda de poções este ano. Os ingredientes necessários para essas duas poções também são muito preciosos. Eu só posso me apressar e sair da academia para vender minhas poções acumuladas antes de poder trocá-las por recursos experimentais. Leilin sentiu um pouco de dor no coração. No entanto, o seu sucesso foi muito superior ao que os outros estavam estimados, e além de vender poções na academia, ele ainda conseguiu acumular muitas outras poções. Se ele fosse vendê-los fora da escola, ele definitivamente ganharia uma enorme quantidade de Magic Crystals. Desde que ele obteve as duas fórmulas de poções, a mente de Leilin estava cheia de ideias sobre como ganhar mais Magic Crystals e preparar poções. Leilin! Leilin! A voz de uma garota tocou e interrompeu Leilin de seu estado atordoado. É você, Becky. Me desculpe, eu estava pensando em algumas coisas. Leilin avaliou a garota na frente dele. Depois de um ano de crescimento, a figura de Becky se tornara ainda mais provocativa. Especialmente aqueles dois montículos em seu peito, eles já tinham começado a tomar forma. HMPH. Até você é assim. File é o mesmo também. Becky fez beicinho. A Leilin encobriu. Qual é o problema? File está ignorando você de novo, não é isso? File tem me tratado bem recentemente, e até jantamos no refeitório no segundo andar de ontem, Becky disse alegremente. Só que ele parecia fixado na recente missão da academia, aquela com escrita vermelho sangue, sinceramente querendo reivindicar a recompensa. 500 cristais mágicos, informações de alta qualidade e até mesmo um modelo de magia aprimorado. Se eu não fosse apenas um acólito nível 2, eu provavelmente seria tentado também. Leilin brincou. O que você estava pensando anteriormente nada demais.
Só que vender poções dentro da academia é bastante desvantajoso para mim e eu quero tentar vendê-las do lado de fora. Leilin falou com uma meia-verdade.